Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a lerem Tiago, capítulo 5, a partir do versículo número 13. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo de número 20. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo de número 20. Assim está escrito: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma, e ele cobrirá multidão de pecado. Pode assentar em nome de Jesus. Antes de eu iniciar a pregação, eu quero contar um testemunho, porque é verdadeiro. Domingo passado, no trajeto de casa para a igreja, eu perdi a minha bolsa, com todos os meus documentos que eu tinha na bolsa, meus cartões e uma quantia em dinheiro que eu tinha na minha bolsa. Chegando em casa, contei para minha esposa que eu tinha feito isso, que eu tinha perdido a bolsa, e ela disse: vamos colocar nos grupos de divulgar, tu perdeu. E eu falei: não quero que faça isso, não quero. Por que eu não quis? Eu vou orar a Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu vou orar a Deus. E assim eu fiz, eu orei. Então deu a segunda, deu terça, deu quarta. Na quinta-feira, não recuperei, eu fui até a delegacia, registrei um BO, que eu havia perdido a minha bolsa, documento. Na sexta-feira, pela manhã, eu abri meu mercantil, e a primeira pessoa que apareceu foi uma irmã, dizendo: pastor, eu achei uma bolsa, porta-cédula, com os cartões e com dinheiro, e eu vi que é sua. Não devolvi no mesmo dia, que eu fui para o interior, e agora que eu cheguei, e está aqui de volta a sua bolsa, com seu documento, com seu cartão e também com o dinheiro. Irmãos, daí hoje, eu meditando, saiu outro dia essa mensagem para esta noite: a oração eficaz. Quando a oração é eficaz, quando a oração é respondida. Então, aqui em Tiago, que nós lemos, nós encontramos o amado irmão Tiago, escrevendo à igreja, e dele, então, a partir do versículo 13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo. Fazer o quê? Oração. Meditando nesse texto, ele diz: aquele que está sofrendo, tem uma enfermidade que está causando a ele sofrimento, uma doença, algo que está trazendo sofrimento a ele. E então diz para nós orarmos por ele. Mas qual é o sofrimento? Então eu fui ler e estudar que algumas enfermidades traz sofrimento à pessoa. Mas por que traz? Aí eu fui entender que às vezes a pessoa está doente, não é uma causa física, é espiritual. Por exemplo, no livro do Salmo 32 e o verso 3, coloca aí, irmão Isaac, Salmo 32
E verso 3, Davi está sofrendo. Mas por quê? Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Davi está sofrendo uma enfermidade nos seus ossos, por causa ele pecou, está vivendo em pecado, não confessou o seu pecado, e esse pecado está lhe trazendo uma enfermidade nos ossos. Doença nos ossos é osteoporose, para a memória, doença que dá nos ossos. Davi está sofrendo. Se alguém fosse orar por Davi, ele não ia ficar curado se ele não confessasse o seu pecado. Às vezes, pessoas estão doentes, você vem orar por ele, ele não é curado. Não é que a oração não foi eficaz, é porque alguma coisa está errada. E para a oração ser eficaz na vida daquela pessoa, ela tem que confessar o seu pecado. Ontem, por exemplo, nós fomos morar na casa de uma pessoa, o pastor Moisés, a irmã Graça, o irmão Isaac, os irmãos que estavam lá no Piracunema. E eu observei em torno daquela casa, daquela família, a situação do rapaz ao qual pedi oração. E eu percebi, ele falando, relatando, estava sofrendo alguma coisa, e veio no meu coração alguma coisa semelhante a isso. Mais que a gente ora, a gente implora a Deus, não vai ser eficaz. Não vai ter. Se primeiramente, para te ter uma oração eficaz, você tem que confessar os seus pecados. Buscar a Deus, para que então o Senhor venha perdoar. Para ter oração eficaz, tem que ter arrependimento. No versículo de número 3 ainda diz, está alguém contente, cante louvores. Aí vem um 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Agora, o outro versículo é aquele que está doente. Já não é mais aquele que está só sofrendo, mas está doente porque a enfermidade veio a ele. Por alguma razão ele ficou doente. E agora, o que eu devo fazer? Se fosse em algum lugar, eu diria a essa pessoa doente, vamos fazer uma campanha de 7 dias, 7 semanas, alguma coisa parecida. Mas o texto diz, está alguém doente, chame presbítero. Aquele que tem a autoridade dada por Deus, aquele a qual o Senhor otorgou, para que ele faça oração. E se ele está diante de Deus, de uma forma justa, honesta, dada por Deus, essa oração vai ser eficaz. E a oração, ele diz, chama o presbítero, e faz oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Está doente, chama o presbítero, e ele vai impor a mão sobre o enfermo, sobre o doente. Ele vai orar ao Senhor. E a oração vai ser eficaz. Por isso que às vezes vejo pessoas aí pedindo para alguém orar por ele, a qual a pessoa que vai orar não está qualificada para fazer oração. Não está diante de Deus, com a vida reta, diante de Deus, para impor as mãos sobre ele. Por isso que eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão sobre a minha cabeça. Não posso ser alguém. Aqui Tiago diz, está doente, chame ao presbítero da igreja. Não é qualquer pessoa por aí não, que está orando, não. Coloque pessoa qualificada por Deus para impor as mãos sobre você, para você orar por ti. Não deixe qualquer pessoa orar por ti. Não, qualquer um pode orar, não. Aqui diz que é o presbítero da igreja. Não é o presbítero, propriamente dito, mas dizendo de pessoa qualificada que na igreja, que tem autoridade para impor as mãos na cabeça de alguém para orar. Eu sou muito seletivo nessa parte aí. Pastor, vou orar para o Senhor. Põe a mão na cabeça. Orar, quem é você? Tem muita gente por aí vivendo a vida errada.
Pessoas vivem em pecado, no adultério, mais por aí, obreiros e mais obreiros por aí afora, que não tem de Deus autoridade, que não está bem diante de Deus. Eu não posso ir às pessoas pedir para orar por mim. Oração não vai ser eficaz, se não ter por aquele por quem Deus outorgou a autoridade. Não estou entendendo a mensagem? Oração eficaz. E para essa oração ser eficaz pelo presbítero da igreja, essa oração, ela tem que ser no nome de Jesus. O primeiro, arrependimento. O segundo, oração eficaz, tem que ser no nome de Jesus. Não posso chegar, eu já vi muito fazer isso. Aquele que toma para si o poder que é de Deus. Usando uma frase, eu determino. Eu não posso determinar. Eu faço no nome de Jesus. É porque é no nome de Jesus que tem poder. Ele não disse, tudo que pedirem ou determinarem, o Pai vos dará. Ele disse, tudo quanto pedir ao Pai em meu nome. Por isso muita gente ora e não tem resposta. A oração não é eficaz, porque não é feita no nome de Jesus. Como disse o pastor há pouco, conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus. Então, a oração eficaz é o presbítero da igreja, é no nome de Jesus. Terceira, a oração eficaz tem que estar atrelada à vontade de Deus. 1 João, capítulo 5. Irmão, puder colocar para nós aí. 1 João, capítulo 5, e o versículo 14. 1 João 5, 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. Oração eficaz é aquela que está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E quando se pede algo na vontade de Deus, Ele nos ouve. É a vontade do Senhor? É a vontade de Deus que Ele quer fazer aquilo? Ou aquilo outro? Eu estou vivendo de acordo com a vontade dEle? Para mim orar e a oração ser eficaz e respondida? Se eu estiver na vontade de Deus, a minha oração, o meu pedido é respondido. Se vivermos na vontade, se está a oração, se eu que eu estou pedindo é para glorificar a Deus. Eu vejo muita gente pedindo muita coisa em oração. Pede tanta coisa na oração que até ele se perde na oração dele. No primeiro do fim, nem foi que ele pediu. Coisas que não é a vontade de Deus. Outro dia, um pastor Moisés pregou aqui na igreja, entre o céu e o inferno, a mensagem foi essa. E eu fui para casa naquele dia muito triste. Eu digo, Senhor, nós estamos pregando para nós mesmos. Não, Senhor, não tem como o Senhor ter misericórdia de nós, não. E começar a termos uma memazia maior, começar a crescer. E eu confesso que eu fui daqui orando, triste com o Senhor, orando. E eu senti algo muito maravilhoso, que hoje eu estou observando a resposta de Deus. É a vontade de Deus que está pedindo? É para o nome do Senhor ser exaltado? É para Deus ser glorificado? Então Ele vai ouvir, Ele vai responder. A oração é esta, essa confiança que tem para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E eu creio que é a vontade de Deus nos abençoar.
É a vontade de Deus nos conceder as suas bênçãos. Então, a oração eficaz é aquela que está na vontade de Deus. Por isso ele diz aqui, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aí o versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o enfermo. Segundo aí vem a parte que é a fé. Todo mundo diz, de alguma forma, que tem fé. É comum, tem fé? Tem. Mas será que tem mesmo? Será que é verdadeira essa fé? Será que essa fé aqui que diz aqui, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará? Oração da fé. Eu estou orando com fé. Observamos às vezes, nem aquele que está orando, pedindo, crê. Muito menos que está recebendo a oração. Jesus nunca, em nenhum momento, ele orou por alguém e disse, olha, a minha fé te curou. Não foi assim que ele falou. Ele fazia o milagre e dizia, a tua fé te curou. A tua fé em mim, a tua fé te salvou. Então a oração eficaz também tem que vir acompanhada da fé. E eu sei que irmão sabe o que é fé. Mas a questão é, se no teu coração tem alguma dúvida na hora da oração, na hora de estar pedindo algo a Deus, eu aprendi isso ao longo do tempo. Quando eu oro a Deus, eu quero alguma coisa, eu oro e eu vou descansar, eu vou me acalmar, porque eu sei que foi colocada nas mãos de Deus. Se eu oro com fé, peço algo a Deus, mas fico preocupado, eu fico de um lado para o outro, é dizer que eu não estou crendo naquilo. Se eu creio, eu oro com fé, a oração da fé é feita, então eu tenho que descansar, ficar despreocupado. Já foi entregue nas mãos de Deus. Eu vou aguardar agora só o quê? A resposta. É pedir algo a Deus como quem já o recebeu. Aí fica a pergunta, será que o povo mesmo tem fé, como diz? Será que quando oramos, tanto que ora como que recebe a oração, está crendo? Eu observo isso. Eu observo constantemente nas redes sociais, em outros lugares. A pessoa às vezes fecha o olho, faz uma força assim, para ver se, né, se dá aquele de fé. E na Bíblia eu tenho alguns exemplos de fé que me chamam a atenção. O irmão conhece a história de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Uma mulher enferma na hemorragia, que chama a mulher. E essa mulher, por 12 anos, gastou o dinheiro que ela tinha com os médicos, não ficou curada. Antes perdia tudo que tinha e de mal a pior. E um dia ela propôs no coração dela, eu vou encontrar Jesus. Quando encontrar Jesus, vou tocar nas vestes dele. Vou tocar nas vestes dele. O que ela diz? E vou ficar curada. Ora, somente tocar nas vestes de Jesus. E assim aconteceu. Jesus ia caminhando com os seus discípulos, determinado lugar, ia uma multidão de gente. A mulher, de alguma forma, deu um jeitinho dela lá e tocou nele. Ele parou, perguntou quem foi que me tocou. O povo, os discípulos, Senhor, não tem como saber. A multidão te oprime, não tem como saber. Não tem. Alguém me tocou diferente. E a mulher não pôde se ocultar, disse, foi eu que toquei. Ele disse para a mulher, a tua fé te curou. Oração da fé. Aqui Tiago diz, a fé salvará o doente. E diz, se alguma coisa ele fez, né? Versículo 15, o enfermo e o Senhor levantará.
e se houver cometido o pecado, lhe serão perdoados. Aí versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados aos outros, para serem curados. Muito por sua eficácia a súplica do justo. Já vi muita gente dizer assim: eu vivo uma vida dentro de Deus, eu sou justo. Salmo 14 diz que não há um justo sequer. Quem é esse justo aqui? Que a sua oração é eficaz. Quem é esse justo aqui que diz que a oração dele tem poder? Justo não é aquela pessoa que justifica a si mesmo, aquele a quem Deus já justificou. Aquele que é o de Deus, o eleito, a escolha de Deus. Ele que foi justificado por Deus, esse é o justo, e a sua oração tem muito poder, diz Tiago. A sua oração e a oração do justo pode muito por sua eficácia. Não está entendendo? Eu não roubo, eu não mato ninguém, não faço pecado nenhum, eu estou justo, eu vou orar aqui e Deus vai curar a pessoa lá. Não é assim bem isso. Na Bíblia fala do justo. Aquela pessoa que Deus escolheu. Aquele que é crente de verdade. Que é crente de verdade. Que crê no Senhor Jesus. Que vive uma vida diante de Deus corretamente. A oração dele pode muito. Não é qualquer um por aí não, viu, irmão? Não é qualquer um por aí não. Eu tenho fé e é o suficiente. É a oração do justo. E Tiago vai falar ainda no versículo 17. Ele vai usar alguém como exemplo. Porque às vezes, até eu mesmo, como pastor dos anos, já me senti pequeno diante de grandes situações. Me senti indigno de orar ou pequeno demais diante de problemas sérios. E Tiago vai usar alguém como exemplo para nós. No capítulo 17, no versículo 17, ele vai dizer assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 306 meses não choveu. Elias era homem, igualmente eu e você. Era igualmente nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas como ele vivia diante de Deus, uma vida reta diante de Deus, quando ele orou, a partir de hoje, não vai chover mais. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Irmão, sinceramente, se fosse hoje, se alguém hoje fosse aí, no meio do inverno, a partir de hoje, não chovesse mais, a mídia ia pegar esse camarada e fazer dele um cara famoso, rapidinho. Ia ficar famoso, soberbo, arrogante, é o cara mesmo. Mas quando ele diz isso, mesmo sentimento de aquele que ora, Deus faz, quanto mais Deus faz através dele, mais humilde ele é diante de Deus. O sentimento de muita gente é de engrandecer a si mesmo. Eu falo isso também por já viver isso em algum lugar. Eu fui morar num lugar e lá Deus fazia milagre através de mim. Eu orava, eu era curada. Passou uns meses, vinha alguém de muito longe atrás de mim. E um dia eu disse: Deus, eu não curo ninguém, eu não faço nenhum milagre. Mas eu, por ser humano, comecei a me achar que era alguma coisa. As pessoas vinham, me traziam um presente, eu recebi, fiquei soberbo, fiquei meio arrogante, achando que eu era o cara. Depois eu vim entender, não é assim. Eu oro, mas quem faz o milagre não sou eu, é Jesus. Elias era homem, sujeito a minha paixão, mas quando ele orou, não vai chover, não choveu mesmo. Oração eficaz, irmão. Você aí, meu irmão, que talvez às vezes, diante das situações da tua vida, se acha pequenino, acha indigno,
Mas se você vive a vida reta diante de Deus, Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração. Não vai achar que Elias era o cara, Elias sim, ele podia, eu não. Jesus, ele deu aos discípulos, aos apóstolos, autoridade, mas abriu espaço para nós outros, mediante a nossa fé em Cristo, obediência, arrependimento, perdoado por nossos pecados, viver uma vida reta diante de Deus e diante das situações diferentes da vida, Ele então nos responde. Mas eu quero ainda falar hoje sobre um tipo de doente pela qual eu não devo orar. No versículo de número 19, Tiago diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma e encobrirá uma multidão de pecado. Eu queria que o irmão colocasse também aí, 1 João, capítulo 5, versículo 16. 1 João, capítulo 5, e o versículo 16. Se alguém via seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida. Ao que não pecar para a morte, há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. Bom, aí, vamos lá, vamos entender isso aqui. Há pecado para a morte? Aí por esse aí, irmão. E daí? Por esse aí, né? Epa. Aí complicou, né, irmão? Agora se complicou. Como é que eu vou saber que é para a morte ou não é para a morte? Como é que eu vou saber, pastor? Como é que eu vou saber? Aí. Pecado para a morte. Há pecado para a morte. E por esse eu digo que não rogue. Agora, ficou para nós aí. Como é que eu vou saber que o irmão lá não está digno de receber oração? Eu digo com muita firmeza e segurança, baseado na Escritura, que existe alguns pecados que as pessoas ignoram, acham que não tem nenhuma importância. Elas acham que isso aí é coisa, é fichinha. Não, não. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ele comete blasfêmia. E aí isso não tem perdão, e eu não devo orar por essa pessoa. Não devo orar, porque ele não é crente. Ele já está no meio dos crentes, mas não é crente. É aquele crente contendeiro, blasfema do evangelho, vive a vida errada, não se converte de jeito nenhum, vive no pecado, vive nas contendas, com problema, e quer oração em seu favor. Aí João diz, não diga. Há oração, há pecado que não é para a morte, mas há pecado que é para a morte. Às vezes nós entramos em questões que não é para nós entrarmos. Na rua onde eu moro, já aconteceu isso comigo. Uma reza feita, uma moça estava possessa de espírito imundo, e foi fulano, foi orar, e ora, e sai, não sai. Aí, nós vamos lá, a irmã estava lá, eu falei, irmã, é simples, chama a moça aí. A moça, moça, tu quer estar Jesus? Você não quero não. Então fica o demônio aí, tchau, vou embora para casa. Fui embora. Não quer se converter, rapaz? Não quer Jesus? E o que é que ela quer então? Então fique aí. É simples, né? Às vezes pastor ignorante, não. Aí o problema na família está de casa. Toda semana bebe e bagunça. Aí no outro dia está lá sem dinheiro e pede oração em favor dele.
Como é que pode? O cara não se converte, não muda. Pregamos para ele não se converte. Mas não está com problema, corre para a igreja. Ore por mim, meu irmão. Ele fala assim: Senhor, aqui teu servo, pega ele, quebra ele tudinho, vê se ele muda, pelo menos. Tem pessoas que devem ter vigilância. Por este, não rogue. Jeremias, capítulo 7 e versículo 14. Não, Jeremias 7,16, perdão. Pode ir, Jeremias 7,16. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levante para ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. E Deus diz: Jeremias, esse povo aí é povo rebelde, fica orando por ele, clamando por ele, eu não mais me importune, porque eu não vou mais te ouvir. É duro isso, né, irmão? Poxa, é duro a palavra, pastor Moisés. Mas tem muita gente por aí que não acabou para ele, larga de mão, que não quer mudar. E ficamos: Deus tem misericórdia, Deus perdoa ele, Deus tem misericórdia. Deus diz: ei, não ore mais, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Pois são casa rebelde, versículo de a seguir vai dizer isso. Mas que nesta noite nós aqui estamos, primeiramente vamos confessar nossos pecados quando erramos, vamos orar com aqueles que realmente Deus outorgou para orar, orarmos no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, orarmos com fé, sabemos mesmo, estamos pequeninos e falhos, o nosso Deus é grande e poderoso para ouvir a oração nossa e ter vigilância quando for orar por alguém. Vigilância. Porque eu sei que alguns não é a vontade de Deus. E quando não é a vontade de Deus, quem vai mudar? Que Deus não quer mudar. Como eu vou convencer Deus a mudar aquilo que Ele não quer mudar? Será que eu tenho um poder para isso? Será que eu posso, tão assim diante de Deus, convencer Deus a mudar aquilo que Ele não quer? Poxa, eu sou o cara falho, não vou mudar Deus, né? Transformar, mudar uma vontade de Deus. Por isso, nesta noite, quero terminar. A oração eficaz é esta. Está sofrendo, meu irmão? Quer oração de favor? Tem alguma coisa errada na tua vida? Te conserta diante de Deus, muda. Te arrepende. Vai orar com as pessoas certas para orar. A quem Deus outorgou a oração. Faz oração da fé, com fé. No nome de Jesus, colocando diante da vontade de Deus, e Deus vai te responder. Deus vai te responder, assim como respondeu a mim. A minha oração foi muito simples, pastor Moisés, foi muito simples. Eu falei: Senhor, está difícil tirar um documento hoje. Eu perdi o meu. Não foi culpa minha, eu guardei bem guardado, mas indo para a tua casa eu perdi. Não tem como o Senhor, misericórdia de mim, me ajudar a recuperar minha bolsa, sem ter nenhum transtorno. E orei, acabei de orar, fiquei despreocupado. Não fui para a rede social, até minha boca, gritar, não. E no outro dia, na sexta-feira, recuperei. Deus, Ele te ouve. Para finalizar essa pregação, a oração tem que ter algo maravilhoso, que é a sinceridade. Orar com sinceridade. Não tem como nós enganarmos a Deus, irmão. Não tem como eu ver tudo errado, esbandalhada, e vou querer me justificar diante de Deus. Ele sabe todas as coisas. Tem um salmo que eu temo muito quando eu leio esse salmo. É o Salmo 139. Este salmo, pastor, eu tremo. Por quê, pastor? Porque no Salmo 139 diz: Senhor,
tu me sondas e me conheces. Conheces meus pensamentos. Aquilo que tu não sabe de mim, ele sabe. Aquilo que tu não conhece de mim, ele conhece. Não dá para me ir diante de Deus com hipocrisia. Olha, Deus, eu sou santo, eu sou maravilhoso. Tu não é nada, rapaz, para com isso, seja sincero. Para mim, Deus, eu sou um pecador miserável mesmo. Tu me conhece muito bem. Tu sabe de mim todas as coisas. Antes que eu vou falar uma palavra, tu já sabe o que eu vou dizer. Então, seja sincero, rapaz. Ore com sinceridade, te quebranta diante de Deus. Ele sabe quem é você, ele sabe quem é você, ele te conhece muito bem. Então vamos orar com sinceridade. Não adianta. Outro dia, lá na minha rua, eu moro na igreja, tem uma congregação, e lá é silencioso, nós não oramos gritando, é baixinho mesmo. Aí uma irmã foi reclamar comigo: pastor, essa igreja sua aí é meio diferente. Tem uma placa aí, casa de oração. Eu não escuto o senhor orar. Eu disse, nem vai ouvir mesmo. Porque eu não oro para ti me responder, quem responder é Deus. Eu oro para Deus, para você não. Ei, Senhor! E vai gritando. Quem vai responder você? Quem é? É o homem? É Deus. Então, ore para Deus com sinceridade. Então lá em casa não grita, meio dia, quente, gritar ali. Quem vai ouvir é Deus, quem vai responder é Deus, segundo o teu coração. Se você for sincero na tua oração, eu acredito que o nosso Deus, que nós servimos, é o mesmo Deus de ontem, hoje, e Ele é eternamente Deus, e Ele é o mais interessado em nos abençoar quando vivemos de acordo com a sua palavra. E oração eficaz é esta, para que nesta noite possamos orar e Deus nos dê resposta. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.